Próxima questão, comportamento dos gases, tá? O povo da química gosta de falar que essa questão aqui é deles, mas é uma questãozinha interdisciplinar de gases. Boa questãozinha, análise gráfica que o Enem gosta bastante, tá? Dificuldade 595 e 97. Ei, tudo bom? Prof. Breno aqui, seu professor de física na internet. E eu tô passando aqui só pra te contar que esse vídeo ele é um corte de uma live que eu fiz corrigindo a prova inteira do Enem, ok? E eu fiz a correção em ordem crescente de dificuldade. Então, acompanha aí o vídeo, entende bonitinho. A gente vai falar das habilidades, das competências, do nível de dificuldade, do TRI e da questão. E curte o resto da playlist também, que tem todas as questões da mais fácil até a mais difícil. Tchau, tchau. Bom proveito e bons estudos. Enunciado da questão. Durante o processo de resfriamento, beleza, os valores de pressão em relação à temperatura, P por T, são representados pelo gráfico. Questãozinha clássica, né? Identificar o gráfico que representa alguma coisa no processo de resfriamento. Que processo, Breno? Sei lá, vamos ter que ler o texto. Mas já vamos dar uma olhada nas alternativas, ó. De fato, os gráficos, né, são todos de pressão em Pascal, em função da temperatura em Kelvin, beleza? Então já lemos o enunciado, já achamos o comando, identificar o gráfico. Já estamos olhando as alternativas, gráfico de pressão em Pascal por temperatura em Kelvin, né? E só de bater o olho aqui, a gente sabe que, por exemplo, ó, aqui seria pressão constante, né? Aqui seria temperatura constante. Aqui está mostrando só uma pressão constante com redução de temperatura. Aí aqui você tem um gráfico que seria um aumento de pressão com uma redução de temperatura. Vamos ver o que ele fala no texto de apoio aqui para ver o que a gente vai ter que identificar. Nada de muito interessante ou muito exótico aqui nas alternativas, não. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. Isso é verdade, tem lá no manual do carro. Quando você for tirar a carteira, você lê, tá? Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada. Então, o Zé Ruela do cara aqui, ó, foi viajando com asfalto quente e viu que a pressão não era recomendada. Ok. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0, então essa é a temperatura inicial. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente, Tsão aqui. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Aí ele fala então, ó, que o volume ele vai ficar constante, né? Beleza, e que o pneu se comporta como um gás ideal. O que a gente vai ter de informação aqui então, né? Eu quero saber como é que a pressão se comporta em função da temperatura para uma transformação em que o volume não muda, tá? Comportamento dos gases ideais, né? A pressão vezes o volume é o número de moles vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Deixa eu pôr o número de mols com N maiúsculo aqui para não confundir vocês, tá? Beleza, essa é a equação que a gente usa para entender e interpretar os gases ideais. Toda vez que uma questão de gases ideais aparece, né, a gente tem que fazer a interpretação e a gente tem que analisar se a transformação ela é iso alguma coisa. Por exemplo, uma transformação isotérmica aconteceria se eu tivesse uma temperatura constante, o que não é o caso. Isovolumétrica é se eu tiver um volume constante, né, que é o caso, e a isobárica seria se a pressão fosse constante. Tá? O que a gente tem que lembrar para esse tipo de questão? A primeira coisa é o seguinte: pressão está sempre associada à forma como as partículas interagem com as paredes do recipiente. Cada vez que uma partícula dá uma porrada na parede do recipiente, ela faz uma força. Se ela faz uma força, ela exerce uma pressão. O volume do gás é o volume do recipiente. O gás ocupa todo o volume que ele tem disponível. Número de moles está associado à quantidade de matéria, a constante é uma constante, e a temperatura absoluta associada ao grau de agitação das partículas, tá? Gente, a temperatura tem que ser em Kelvin, beleza? Lembre-se sempre, Tsão é a temperatura em Kelvin, tá?
Você vai lembrar disso pro resto da sua vida quando você escutar a palavra tesão. Você vai estar lá conversando com a pessoa, sapecagens por aí e tal, que não sei o quê. A hora que aparecer a palavra tesão, você já vai dar o grito. Temperatura em Kelvin. Macetinho para lembrar dessa equação, ó. PV igual a nRT. Para o vestibular, nunca rezei tanto. Para o vestibular, nunca rezei tanto. É vocês aí nesse segundo semestre se preparando para a provinha do Enem, tá? O que é que vai pegar então? Na hora de desenhar um gráfico, gente, qual que é a solução mais fácil que a gente tem? Fazer uma comparação com as equações que a gente já conhece lá da matemática. Esse problema está trabalhando com uma transformação isovolumétrica, que também pode ser chamada de isocórica, que também pode ser chamada de isométrica. Ou seja, vamos isolar as grandezas que eu quero relacionar, que é pressão e temperatura, tá? Olha o que é que eu vou escrever. Que a pressão, ela tem que ser o número de mols vezes a constante dividido pelo volume multiplicado pela temperatura. Beleza? Eu só peguei e dividi os dois lados pelo volume. Isso daqui tudo é uma constante. O número de mols é constante porque nem entra nem sai gás no pneu. O R é constante porque ele é uma constante. O volume é constante porque o exercício falou. E isso daqui tudo é uma constante, eu tô achando que a relação entre pressão e temperatura é uma relação de primeiro grau. Se ela é uma relação de primeiro grau, né? Sem nenhum termo independente, eu tô falando de uma relação de proporção direta. Ou seja, né? Toda vez que eu tiver uma redução de temperatura, eu tenho uma redução proporcional de pressão. Olhando para os gráficos, né? O que que a gente tem? Esse primeiro gráfico está falando que a temperatura diminui com uma pressão constante e depois a pressão diminui a uma temperatura constante. Isso não acontece, não é uma coisa que muda e depois a outra, elas mudam ao mesmo tempo. Aqui está falando que à medida que a temperatura diminui, a pressão não se altera. Isso aqui também não está certo. Beleza? Gente, se a temperatura diminui, partículas menos agitadas batem cada vez mais fracamente nas paredes do recipiente, então a pressão ela tende a baixar. Essa daqui está me mostrando que à medida que a temperatura diminui, a pressão aumenta. Faz nem sentido. Essa daqui, a mesma coisa, ok? Essa daqui, ó, tá me mostrando um comportamento linear, tá? Entre pressão e temperatura. Beleza? A minha temperatura está saindo de T0 para T e a minha pressão está abaixando. Inclusive, você pode até perceber, ó, que se eu prolongasse esse gráfico, ele ia passar pelo zero aqui, né? Ou seja, o zero absoluto de temperatura me indicaria zero de pressão, o que faz todo sentido. Gabarito letra E, questãozinha, ó, 595,97 de TRI, questãozinha de nível fácil. Habilidade 21. Utilizar as leis da física e ou química para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e ou do eletromagnetismo, tá? E aí, espero que você tenha gostado da correção. Essa questãozinha é muito bacana, tá? E se você quiser ver qual foi a próxima questão mais difícil que essa na prova desse ano, o link tá aqui em cima para você. E aqui do lado tem um outro vídeo também te ensinando a organizar os seus estudos em física, beleza? E se você quiser conhecer mais o meu trabalho e estudar comigo, o link tá aqui embaixo na descrição.